Olá, crianças, bom dia. Bom, hoje nós daremos início à nossa primeira aula de história, tá? Segundo ano. Vamos lá. Preparei um slide para vocês, no qual nós iremos trabalhar esse conteúdo, tá? Bom, peguem o livro de vocês e abram na página 42, tá? O título do nosso tema é Meios de Transporte. Abram lá. Bom, o que seriam os meios de transporte, né? O que seriam os meios de transporte? Observem, né, que eu falei para vocês que a nossa aula é na terceira unidade, né, na página 42, 43 e 44, tá? Abram lá. Bom, observem lá que na página 42, no livro, vocês têm várias imagens, né? Observem essas imagens aí. Observem as imagens do livro de vocês, todas as imagens do livro de vocês. Observem aí todas as imagens do livro de vocês. Bom, já observaram? Bom, na primeira imagem, vocês veem o que tem aí nessa imagem? Atração humana, tração humana, tração animal, bicicleta, automóvel, canoa e navio. O que essas imagens têm em comum? Olhe para as imagens, o que tem em comum? Pessoas, o quê? Transportadas de diferentes maneiras, né? Vocês percebem que cada um dos objetos e dos animais estão conduzindo um ser humano, estão transportando algo da mesma maneira ou de diferente, mas acaba servindo da mesma forma. Enfim, vamos lá. Meio de transporte. Observe a imagem. O carro ou automóvel foi inventado pelo alemão Karl Benz. Era um veículo com 3 rodas e que se movimentava graças a um motor de combustão. Benz, que criou a empresa que deu origem à mercadoria Mercedes-Benz, no caso, Mercedes-Benz, né, que deu origem à empresa, recebeu o patente número 37.435 entre 1885 e 1886. Em 1879, o americano George Selden pediu uma patente por um veículo semelhante e recebeu em 1995. Ele nunca construiu sua invenção. Há muito tempo, as pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras. Como eu expliquei para vocês, né? As pessoas e as mercadorias eram transportadas de diferentes maneiras, porque na época não existia o que existe hoje, né? De meios de transporte. Hoje, nossos meios de transporte eles são mais diversificados, tá? Bora lá. Página 43. Na página 43 do livro de vocês, vocês têm assim: a grande revolução nos transportes veio com o surgimento dos motores de combustão. Atualmente
estamos tão adaptados aos meios de transporte que fica difícil nos imaginarmos sem eles. É bem verdade que eles mudaram bastante e que cada região do país está adaptada a um meio de transporte que atende às necessidades mais das diversas comunidades. Vamos por terra, né? Os transportes terrestres trafegam na terra. São muito variados, podem ser motorizados ou não. Exemplo, bicicleta, metrô, automóvel, charrete. A carroça, o trem, o caminhão, o ônibus, a motocicleta, enfim. Entre eles, encontramos os classificados como transportes coletivos, que transportam muitas pessoas. Os transportes coletivos, como o ônibus, né? Metrô, transportam muitas pessoas. Como o trem, né? São coletivos, tá? Já a bicicleta, a motocicleta e o automóvel são chamados de transportes pessoais, que são aqueles que a gente tem, que é nosso, tá? Bicicleta, carro, essas coisas são transportes pessoais. Entre os meios de transportes mais rápidos estão os metrôs, presentes nas principais cidades. Nas grandes metrópoles, apesar de serem consideradas ultrapassadas, as carroças puxadas por animais são alguns dos poucos meios de transporte que têm acesso a algumas localidades de terrenos irregulares, tá? Sem asfalto e etc. Dependendo de suas características, esses transportes podem levar várias pessoas. Quem aqui já foi lá na Ilha do Cumbu? Lá a gente tem, né, a charrete, aonde os cavalinhos levam a gente para vários lugares. A gente quer ir lá no Cumbu, ou lá em Cotijuba. Então, lá tem por quê? Porque lá não tem estrutura, né? Na questão da pavimentação, do asfalto, lá não tem. Então, eles utilizam desse meio de transporte para sua locomoção, tá bom? Vamos lá para a página 44. Vamos pela água, tá? Os transportes aquáticos trafegam pelas águas dos mares e rios. Deles fazem parte desde os transatlânticos, que transportam passageiros aos navios mercantes, que fazem o transporte de mercadorias, também são aquáticos. A canoa, a lancha, tá? O iate, a jangada, a balsa, a chalana, a gaiola. Estes dois últimos são muito usados no rio de região norte do Brasil. Jangada, para quem não conhece, tá? Olhem a imagem. Os transportes aquáticos que navegam nos rios são transportes fluviais, tá? Os transportes aquáticos que navegam nos mares e oceanos são marítimos, navio. Os transportes marítimos ou fluviais podem ser movidos a motor, pela força do vento ou por remos. Os grandes navios, barcos de pescas ou até mesmo barcos de pequeno porte, como iates e barcas, são motorizados, porém, para as embarcações com velas não existe força maior do que as do vento. Bom, cada um desses automóveis, eles têm uma característica. Uns são guiados pelo vento, outros são por motores, enfim. Dependendo da espessura, do tamanho, da característica deles, varia de um para o outro. Mas não deixa de ser um transporte aquático, ok? Página 45. Na página 45, vocês vão ver os transportes, quais transportes? Os transportes aéreos,
que trafegam no ar e também podem ser motorizados ou não. Balão, avião e ônibus espacial. Vamos lá. O balão é um exemplo dos que são movidos graças à ação do vento. Sem a força de motores para impulsioná-lo, ele transporta poucas pessoas e exige um treinamento especial para quem vai manejá-lo. Atualmente, é mais usado por turistas e competição. Dos que são motorizados, além dos aviões de grande porte, que podem transportar muitos passageiros, existem aviões pequenos que carregam poucas pessoas. Eles são mais utilizados para pequenos trajetos e não precisam estar muito alto para trafegar. Ônibus espacial. Os considerados mais velozes são os foguetes e certas aeronaves. Quando falamos em naves espaciais, queremos mostrar a evolução dos transportes aéreos. Eles são os únicos que levam astronautas para o espaço, onde fazem pesquisa muito importante para o desenvolvimento da humanidade. Bom, cada um desses transportes aéreos tem a sua característica e também não deixam de ser aéreos, tá? Dependendo da velocidade ou não. Bom, página 45. Transporte de hoje. Barco, trem e ônibus. Nas grandes cidades, os transportes oferecem comodidade aos usuários, mas em alguns lugares, os serviços de transporte coletivo são deficientes e inseguros. Muitos veículos estão em péssimas condições e estão sempre cheios de pessoas indo e vindo. O ônibus, o trem, a bicicleta, a motocicleta ou automóveis e o barco são os meios de transporte mais utilizados em nosso dia a dia. Bom, todos os dias nós que estamos nas ruas, né, indo ao trabalho ou indo para a escola, nós pegamos um ônibus, um trem, enfim. Cada um utiliza o recurso que é mais confortável, que é mais próximo de si. Mas eu, por exemplo, eu pego 2 ônibus, então sempre está cheio de gente, que é o meio de transporte que nós usamos mais no nosso dia a dia, tá bom? Bom, crianças, eu espero que vocês tenham entendido o que é meio de transporte. Como eu falei para vocês, né? Existe transporte terrestre, transporte aéreo, transporte aquático, tá? Com base nesse conteúdo, eu venho deixar para vocês a atividade da página 46 e 47, tá? Nosso livro é da editora Formando Cidadãos, livro de história. Tenham todos um bom estudo, um forte abraço do seu professor. E é isso. Até a próxima aula, se Deus quiser.